Pai. Deus, enche ele com a tua graça nesta noite, enche ele, meu Deus, com a tua presença, esvazia ele dele mesmo, joga por terra palavra de palavra, dispensação. Pai, que todos que entraram por essa porta não venham sair da mesma maneira que entrou, meu Deus. Que o Senhor venha usar ele no profundo e escondido das tuas escrituras, meu Deus. Fala conosco nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Receba o servo do Senhor, Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. O cumprimento do povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é um motivo de muita alegria. Mais uma noite nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus Cristo. Jesus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Glória a Deus. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já se fazia presente. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa tarde, meditando a palavra do Senhor, falando com o Senhor. Nós peço que o irmão Geraldo de chegar aqui e te traga a mensagem para nós, em nome de Jesus. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E eu estava lá meditando com o Senhor, pedindo ao Senhor para falar comigo. Eu não pedi ao Senhor uma palavra, porque a palavra está pronta, né? Nós temos que ler e ver o que Ele quer falar conosco. E o Senhor me levou aqui, meus irmãos, no livro de Ezequiel, capítulo 18. E eu quero compartilhar essa palavra com a igreja, em nome de Jesus. Livro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, dos profetas do Senhor. Da mesma forma que diz que a mão do Senhor levou ele. Então, às vezes, a mão do Senhor tem que nos levar em lugares que às vezes ela não queria estar. Ezequiel foi para o deserto, levou ele no vale de ossos secos. Vale é deserto. Às vezes Deus tem levado nós em lugares e nós não entendemos o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus ele é melhor que o nosso. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se nós entender, mas se nós não entender, tem que obedecer. Ezequiel obedeceu. E através da vida dele, Deus levantou um exército, estava morto, era 12. Apenas com uma palavra, diz: ossos vivos, diz o que? A palavra do Senhor. Ele não disse que ele estava falando a palavra. Então vamos para a palavra do Senhor nessa noite. Bíblia de Ezequiel, capítulo 18, o termo da Bíblia está: a responsabilidade é pessoal. A responsabilidade é pessoal. Então vamos começar a partir do versículo do número 22, do nome de Jesus. Ezequiel 18, 22. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e vida. Mas, desviando-se junto da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória das suas transgressões, com que transgrediu, e no seu pecado, com quem pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi, agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade, que cometeu,
morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade, que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este ou sua alma em vida. Pois quem considera e se converte das suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Contudo, diz, ó casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito? Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Jeová: vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões e iniquidades, não vos será de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Amém? Meus irmãos, eu estava meditando essa palavra, tentei pegar outra palavra para pregar, mas não consegui não, porque a palavra não é minha. Às vezes eu fico pedindo Deus, queria tanto pegar uma palavrinha que massageia o ego dos irmãos. Queria tanto, eu acho tão bonito o pessoal que prega massageando, mas o Senhor, Ele não me chamou para massagear o ego de ninguém, meus irmãos. Ele me chamou para pregar as boas novas, a palavra da verdade. Essa palavra que cura é Deus falando comigo, com você, que Ele não tem prazer na morte de um ímpio. Porque aquele que morre, meus irmãos, que não conheceu o Senhor, ele não vai ter um encontro com o Senhor. O Senhor tem mais prazer na morte do justo, porque esse tem um encontro com Ele. Paulo diz que morrer em Cristo é lucro. Então nós temos que entender, mas aqueles que não estão em Cristo, quem dirá os filhos? A Bíblia fala que Deus primeiro vai vir para julgar a igreja, julgar os que estão na casa. Imagina os que estão lá fora. Às vezes eu fico meditando a palavra em casa do Senhor, mas se a palavra do Senhor fala lá em Pedro, se eu vai julgar primeiro a casa do Senhor, e os coitados que não conhecem a palavra do Senhor? Então, meus irmãos, nós temos que entender que a palavra do Senhor está falando com todos nós, que portanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Então cada um de nós vai ser julgado sobre as nossas escolhas, as nossas vontades. Hoje, a geração de hoje, eles não estão buscando mais a vontade do Pai, que é a vontade de Deus, eles estão buscando a vontade própria. Aí quando tudo acontece, tudo é errado, aí começa a lembrar de Deus. Eu vou para a igreja porque a situação que eu estou está acontecendo. Você não tem que ir para a igreja, você tem que ser igreja. Você tem que se tornar uma igreja, porque a igreja somos nós unidos. Nós somos um corpo, o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo dele. Então Deus, Ele tem que estar na nossa vida, não somente aqui dentro, mas aonde nós estivermos. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito que habita em vós, Ele tem ciúme de vós. O Espírito de Deus, Ele tem ciúme de mim e de você. Ele nos ama. Ele não quer nos perder, meus irmãos, pelas coisas deste mundo, pelas coisas passageiras. O inimigo, meus irmãos, ele o tempo todo ele está preparando o prato. Mas você acha que ele está preparando o prato para as pessoas que estão no mundo? Não. Você está no mundo, já está comendo o prato dele. Porque a Bíblia fala em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo já é maligno.
Mas vós sois de Deus. Aquilo que já está na mão deles, você acha que ele está preocupado? Não. Ele vai deixar ele embaraçar mais ainda. Mas nós estamos na presença do Senhor. A Bíblia fala que ele está ao redor, bramando como um leão, procurando alguém para dar. Mas maior é o Espírito de Deus que habita em nossas vidas. Ele pode estar ao redor, mas o Senhor está dentro. O Espírito dele está dentro de nós. E Ele nos chamou para pregar as boas novas. Ele nos deu autoridade, meus irmãos. Jesus, Ele quando nos chama de discípulo, Ele dá autoridade. A Bíblia fala que quando Ele reuniu os discípulos, Ele deu autoridade sobre os demônios, os espíritos imundos, das enfermidades e sobre todo o mal. A Bíblia relata, lá no livro de Marcos, que Ele diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a todas as criaturas. Os que creem e foram batizados serão salvos. Mas os que não creem já falam que já estão, não vai ser não, já estão condenados. Aqueles que não creem em Jesus já estão condenados. Porque não tem outro caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para nós chegar até Deus, primeiro nós temos que aproximar de Jesus. E para nós aproximar de Jesus, só mediante a palavra. Essa palavra, meus irmãos, ela nos aproxima de Jesus. E Jesus nos leva até Deus. Porque Jesus disse que aqueles que se confessar diante dos homens, eu, Jesus, confessarei diante do Pai que está no céu e diante dos anjos. Mas confessar o quê? É nós entender que nós temos que confessar Ele como o único, suficiente Salvador da nossa alma. É confessar Ele que sem Ele nada nós podemos fazer. É dizer para Ele que Ele é santo, então nos santifica, porque a palavra diz que sem santificação ninguém verá Deus. É nós dizer a Ele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, pedir a Ele perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelo nosso jeito de falar, de pensar, de agir. É falar com Ele: Pai, você me conhece, eu sou teu filho. Eu não sei a forma que eu tenho pecado, se é no olhar, se é no andar, se é no vestir, se é no falar, se é no deitar, se é no comer, mas eu sei. Porque o pai conhece o filho conhece o pai. Então eu vim como servo para servir como filho cordeiro, que conhece e reconhece o pai. Eu pedi a Ele: Senhor, me ajuda, porque eu sozinho não consigo. E Ele vai nos ajudar, meus irmãos. Ele só fala com nós: esforça-te, tente bom ânimo, porque eu disse. Então nós temos que nos esforçar. Está doendo? Caminha. Está chorando? Caminha. Pastor, eu não estou aguentando andar. Vem arrastando. Eu estou aguentando arrastar, pastor, vem rolando. Mas vem. Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele te conhece. Vem da forma que você está e desvide a mim todos que estão cansados, subcarregados, oprimidos, porque eu vos aliviarei. Ele está falando com você nessa noite. Você pode ter chegado cansado, subcarregado, você pode ter chegado aqui oprimido, mas Ele está falando contigo: o alívio está em mim. Eu não sei se você já sentiu, eu já senti a presença aqui, meu irmão. Eu já senti a graça aqui já. Eu senti meu corpo arrepiando aqui já, porque o Senhor está trazendo alívio aqui nessa noite. Tem pessoas que chegam aqui hoje, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, falando assim: Senhor, eu estou indo porque meu compromisso é com o Senhor, não é com o homem. Porque se eu olhar para mim, eu nem saio de casa. O Senhor manda falar contigo, só venha. Se você chegou até aqui, meu irmão, porque Deus e o que tem para fazer é estrondoso. O inimigo, ele já está furioso, ele está tentando parar de qualquer maneira. Ele quer te parar tudo que você ensina, achando algo para tentar te parar. Mas o Senhor não te chamou para parar, Ele mandou você olhar para frente. Ele disse que aquele que colocou a mão no arado, ele não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. É somente para a cruz, meu
E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Somente confia no Senhor. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abatem, mas permanecem, tem que permanecer, meus irmãos. Porque Jesus diz que aquele que permanecer até o fim, esse sim vestirei de vestes brancas. De maneira alguma restarei o meu nome do livro da vida. Ele falando comigo com você nessa noite. Ele está mais de mim o meu jugo. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Está carregando fardo pesado? É porque quer, porque ele diz, portanto, eu me julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Às vezes o caminho que nós estamos dando, você carregando fardo pesado, pessoas estão dando, pessoas que estão se comunicando. Só que o Senhor está falando contigo. Cuidado com os caminhos que você tem. Olha o caso de Israel, ele está falando de pessoas da casa. Ele está falando com pessoas que não conhecem, não. Os caminhos. Tem que ser os caminhos do Senhor. Porque ele diz que ele é o caminho, a verdade, a vida, o caminho dele é verdadeiro. O caminho dele, meus irmãos, traz paz. O caminho dele, meus irmãos, tem luz. O caminho dele não nos deixa enganar com trevas, com engano. Nós temos que entender que enquanto Pedro olhou para Jesus, ele disse que é expulso de mim, não que eu amo. Então, mas a Bíblia fala que chegou um momento que ele olhou para trás. O que aconteceu? Afundou. Hoje as pessoas estão afundando, é por isso. Perguntam lá uma coisa, perguntam outra coisa, quer saber o que um fala, os outros falam, aí um dá uma opinião outra. Mas nós temos que ter o discernimento de Deus. Porque, meus irmãos, conselho muitos dão, mas nem todos conselhos vêm de Deus. Palpite todo mundo quer dar para a vida da gente, mas tem que saber se é de Deus, tem que estar na palavra. Porque se tiver na Bíblia, meus irmãos, amém, glória a Deus. Mas se não tiver na palavra, é lixo. Tem que jogar no lixo, na lixeira. Porque o que está na palavra vai se cumprir. O que não se cumpriu, vai se cumprir para a glória de Deus. E a palavra do Senhor vem dizendo para nós que lançai de vós todas as vossas transgressões. Meus irmãos, quando a Bíblia fala assim, em tudo que você guardar, guarda o coração. Porque tudo que procede, ele sai da boca. Coração é uma gaveta. Você vai guardando, chega uma hora que vai ficar cheio demais, vai ter que tirar para fazer uma limpeza. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que nós guardamos. Na hora que estiver com excesso demais, sobrecarregado, acuado, o que vai acontecer? Vai começar a soltar o que está aqui dentro. Se tiver isso aqui, ó, Bíblia, palavra, glória a Deus. Vai lançar para fora, opa, o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. O Senhor disse assim, ó, mil cairão ao teu lado e as duas de será atingido. O Senhor disse assim, ó, eu e minha casa servirão ao Senhor. O Senhor disse assim, ó, você tem uma bênção. Amém. Agora se tiver, o irmão fala um negócio comigo, gostei, irmão, eu não me olhar atravessar a porta. Vai chegar uma hora que vai acumular. E vai chegar a hora de sair para fora. Comeu demais, vomita demais. Por isso que nós temos que aprender a comer esse que a Bíblia fala que é um alimento diário. Comer todo dia, dosado. Meu irmão, tem pessoas que elas chegam na igreja e desesperam, eu nunca vejo na igreja, já quer ler a Bíblia toda de uma vez, não vai aguentar. Tem pessoas que converteram hoje, aí eu vou na igreja todo dia. Eu quero conhecer Jesus, amém? Aí vem todo dia, tem uma vida social, tem uma vida. Aí o dia que tem que ir na igreja, vai de outro, fica ali, aqui. Chega uma hora, ela fica o quê? Frustrada. Ela fica com excesso de carro. Porque ela vai ficar fadigada. Você já viu uma pessoa fadigada? Ela já não vai ter mais diálogo para conversar. Tudo eu para falar, eu já sei tudo. Aí vai ficar uma pessoa soberba.
Deus não quer isso para nós. A Bíblia fala que nós temos que ser sábios, sabe? Aquele que ouve e ouve atento, tardar no falar. Porque quem ouve, meus irmãos, aprende. E se nós aprendermos, Jesus falava, você tem que parar. Ele falava uma parada, depois ele ia buscar de novo. Ele tinha um tempo, ele disse que há tempo para todas as coisas. Ele ia no monte buscar, lá ele enchia. Depois ele vinha, descia. Quando ele descia, tinha um milagre, porque ele estava cheio do Espírito de Deus. Aí tinha um milagre, ele descarregava que quando Deus te usa você para fazer algo, automaticamente você se esgota, fica cansado. Aí você tem que ter um tempo para você se carregar. Então, quando a pessoa fica 24 horas na igreja, pode ter certeza, a tendência a desviar é maior do que aqueles que têm um compasso. Porque nós temos que ter nós temos que entender, meus irmãos, que há tempo para todas as coisas. Você tem que tirar um tempo para a sua família, tirar um tempo para você ter uma vida social. Nós temos que tirar um tempo para nós orar, tem que ser só nós e Deus. A Bíblia fala em Mateus 6,6: entra no teu quarto em secreto, que o teu pai te ouve. Entrar no teu quarto. Quando fala entrar no quarto, você quer que o pai te ouve. É aquela hora que você tem uma intimidade com Deus. Só você e Deus. É aquele momento, meus irmãos, que você não vai precisar nem de abrir a boca. Se você não conseguir abrir a boca do seu coração, somente os seus suspiros, o seu respirar, o Senhor te conhece. Antes mesmo de você abrir a boca, Ele já sabe o que você vai pedir. Porque a palavra do Senhor nos fala, meus irmãos, que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. E Ele já nos separou. Ele sabia que nós estaríamos aqui hoje. Porque Ele nos conhece. Ele nos conhece qualquer cabelo, quantos fios de cabelo nós temos. Quem é o homem para saber quantos fios de cabelo que tem? Qual é o homem que se sabe? Perguntando quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Você vê que nós não temos sabedoria nenhuma. A sabedoria ela vem do alto. Os dons ele vem de Deus. Eu aprendi uma coisa, meus irmãos, depois que eu aprendi isso na minha caminhada, eu entendi que nada em você. Eu aprendi uma coisa: eu sou instrumento, Ele é o Criador. Então Ele me usa como Ele quer, da forma que Ele quer. Se Ele quer que eu fale, eu falo. Se Ele quer que eu fique em silêncio, eu fico em silêncio. Se Ele quer que eu leia a Bíblia, eu leio. Se Ele quer que eu adore, eu adoro. Só que nós temos que entender que é para Ele, por Ele são todas as coisas. Se nós fazemos para Ele, nós não vamos frustrar. Ah, porque o irmão falhou, mas eu vou ser testemunho. Porque Hebreus capítulo 2 diz que nós estamos rodeados de uma tão grande número de testemunho. Qual testemunho nós estamos dando? Um testemunho meu, seu, vale mais que 1.000 palavras. Tem pessoas que pregam comigo, falam comigo, sapateiam, faz tudo, mas não tem testemunho. Não adianta. Coloca o terno bonito, uma gravata bonita na igreja, lá fora está lá dando shortinho, camisetinha, e diz que está cheio. Cheio de quê? Está cheio só que dentro, desvaziando muito rápido. A emoção também enche por um tempo, mas ela desvazia rápido. Nós não temos que andar pela emoção, mas pela unção. Ah, mas eu tenho que seguir meu coração, pastor. A minha Bíblia diz que o coração é enganoso. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Aí nós vamos pela unção. Porque a unção ela quer um jogo. A unção ela quer uma maldição. A unção ela traz multiplicação para a tua vida. Mas para multiplicar, o que nós temos que fazer? Multiplicar o bem que nós estamos plantando. Boas palavras, atitudes. Jesus está voltando. Você vai entrar aí agora. Como é que Ele vai topar para nós? Como é que foi nosso dia hoje? Desde a hora da abertura. Eu, para ser sincero com você, hoje eu acordei. Parecia que eu tinha tomado umas pauladas do osso agora. Corpo todo doendo. E eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, o Senhor me conhece. Mais tarde eu dei um ponto. Não para o homem, mas para o Senhor. Eu sei que o Senhor é médico dos médicos.
Eu não sei o que está acontecendo, sem retaliação, o que é, mas o Senhor sabe. Que não seja minhas mãos a mão do Senhor. Que Deus fez a obra. É assim que Deus quer te usar. Deus quer te usar para fazer a obra não somente na vida dos seus outros, na sua vida. Porque você chamou para ser profeta não só para profetizar na vida dos outros, mas na sua vida. É você olhar para o espelho para eu profetizo na minha vida, que hoje eu vou ter um dia abençoado. É você olhar para você e falar assim: eu sou a imagem de Cristo. Eu creio que da mesma forma que ele disse que tudo que pediste no nome dele, crendo, ele fará, então ele sabe que eu preciso. Então ele fala: por que não te dou o que pedes? Às vezes nós estamos pedindo algo, meus irmãos, será que é aquilo que Deus tem para nós? Uma coisa eu vou falar com o Senhor: eu sei que tudo que o Senhor me deu é mais do que aquilo que eu precisava. Mas se o Senhor me deu, é porque o Senhor viu a sua graça em mim. Porque o Senhor viu que eu tinha que ser para mim. Porque Deus fez uma promessa para mim, meus irmãos, em 2017. Que eu não ia trabalhar mais para o homem, mas para Ele. Mas que eu não ia viver da obra, mas viver para Ti. E viver para a obra, mas não dá. E eu recebi aquilo na minha vida, daquele tempo para cá. Deus tem colocado coisas na minha mão para mim viver daquilo, não dá. E eu louvo a Deus por isso. Porque é a promessa que Deus fez para mim. E eu vivo de promessa. Porque eu sou filho da promessa. Porque eu sei que se eu não tivesse aceitado Jesus, eu não estaria aqui hoje. O inimigo já tinha me levado há muitos anos. Mas é uma promessa que ele me fez. E eu vou nessa promessa até hoje. E eu sei que tudo que acontecer daqui para frente é a vontade dele. Eu sei que ele é perfeito. Eu peço a ele me aperfeiçoe para que eu não faça escolhas erradas. Para que eu não olhe para povo, para pessoas, mas se torne meu Senhor. Porque às vezes pode alguém passar aqui e falar: mas a igreja está vazia. Cadê o povo? Eu falo assim: primeiro nós temos que buscar Deus, o reino de Deus, a justiça dele. Se ele quiser enviar o povo, ele vai enviar. Ele já falou comigo que vai enviar. Mas é do tempo dele. Deus nos prova. E não mandou recado, ele falou direto comigo: vou enviar. Ele falou: todo negócio, então não precisa se preocupar. Meus irmãos, eu vejo pessoas na igreja que estão estufadas, inchadas. Eu vejo eles chegando no final do mês em peleja para pagar aluguel, pagar água, luz, para fazer uma pintura na igreja. E graças a Deus, Deus nunca precisou de passar por isso. Toda vez que eu penso em fazer uma coisa, Deus já provê. Deus é tão bom, menino, todo dia fica perguntando: pastor, que dia você vai pintar? Vai falar comigo. O cara é pintor profissional. Ele esquenta a cabeça: não, mano, Deus já provê tudo na hora certa. Porque a obra não é minha, é dele. Não, pastor, não estou esperando você, mas calma, meu filho. Jesus, ele está no controle. Nós estamos, meus irmãos, plantando. Quem planta, colhe. Um dia eu estava em casa maravilhando uma plantação de bananeira que eu fiz lá. Tudo verdinho, bonitinho. Por mais que o sol está quente, está calor, mas está verdinho. Saiu alguns negócios que eu plantei lá. E eu olhando, não chove e elas são verdinhas. Aí eu falei com Deus, porque ele disse que aquele que planta na beira do ribeiro, eita lá, chuva, ele corre o vinho sol, porque ele vai dar fruto, meus irmãos. Fruto o tempo todo para a sul. O Senhor, ele fala conosco. Plantou, meus irmãos. Plantou porque Jesus é fonte. Ele é fonte de água viva. Planta. A fonte já jorrou por dentro. O que Jesus disse para a mulher: se eu beber da água que vai te dar, você já bebeu dessa água. Onde você plantar, colocar as mãos, vai ser santo. E que Deus falou para Abraão: bendito será todas as famílias que estiverem próximas. Todos que eram próximos de Abraão eram benditos. Toda aquela família daquela terra. Eu quero que você entenda: através da tua vida, Deus abençoa os outros. Quando a Bíblia fala que nunca viu o justo mendigo era bom nessa descendência, não está falando que seus parentes têm que ser crente, não. Através da tua vida, Deus não deixa eles faltar um alimento. Através da tua vida, Deus está dando livramento para eles.
E quando você está aqui buscando, Deus está cuidando dos teus da forma. Deus conhece os teus projetos. Deus conhece as tuas necessidades. Mas sabe por que as pessoas hoje estão ficando travadas no mundo espiritual, no físico? Lamentação. Ah, mas eu fiz tanto. Você fez nada não. Você fez o que você tinha que fazer. Ah, mas porque eu orei, então você tem que orar, porque a Bíblia fala que é orar sem cessar. Ah, mas eu tenho jejuado muito. Se você está jejuando muito, é porque Deus quer te usar muito. É porque você tem pedido muito para Deus. Tem pessoas que querem ser usadas por Deus, Deus não quer buscar. Né? Você não pediu muito a Deus? Então, pode ter certeza que Ele vai te cobrar. Porque Ele diz que muitos são dados, muitos são cobrados. Quanto mais Deus dá para mim, para você, mais Ele nos cobra. Qual o nome que você pediu? Pediu o nome de libertação? Então prepara, meu. Prepara o nome, porque quando você olha para alguém na área de libertação, o inimigo fica furioso. Todo ataque tem um contra-ataque. Mas não quer dizer que você vai ficar caído, não, prostrado. Você vai sentir por um tempo aquela retaliação, mas o Senhor, Ele vem dentro dos anos. Ele vem enviando bálsamo, a cura. Ele vem enviando refrigério. Está achando que fazer a obra de Deus é igual a obra do mundo? Não. A obra de Deus, meus irmãos, coisas que eu fico ouvindo, não ouvindo, mas é aquilo que nós esperamos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Então ouviu seu coração sussurrando, dizendo: Senhor, até quando eu vou passar por essa situação dentro da minha casa? Até quando eu vou passar por essa situação? O Senhor vai me deixar passar por isso? Mas o Senhor, Ele conhece o coração sussurrando. Aquele respirado, Ele conhece, Ele transforma isso em glória. Então, meus irmãos, Deus, Ele está o tempo todo, glória, preparado. Porque Deus, Ele é Espírito. Aleluia. Ele é Espírito e é verdade. Aleluia. A Bíblia fala que o Espírito, meus irmãos, Ele está pronto. Será que nós estamos prontos? Nós somos a carne. Será que a nossa carne está pronta para receber o Espírito? Porque a Bíblia fala que é uma guerra entre a carne e o Espírito. E o que tiver mais alimentado, esse sim vence. Você quer saber se o seu Espírito, seu Espírito está alimentado nessa noite? É só você olhar para si mesmo. É você entender que quando Deus fala, você obedece. A Bíblia fala em Gálatas 2, 5, a partir de 16. É uma guerra entre a carne e o Espírito. Quer saber se tem que estar vivendo melhor entre mim e você? Eu não preciso apontar para você, nem você para mim. Olha para você mesmo. Que Jesus disse que aquele que julga a si mesmo não precisa ninguém julgar. É você olhar para você mesmo e falar assim: quando Deus fala comigo, eu obedeço. Eu faço a vontade dele ou a minha vontade? Se você fala a tua vontade é pecado, não. Agora, quando é o Espírito de Deus que te conduz, tem coisas que naquele momento parece ser bom, agradável aos teus olhos, mas você fala assim: eu não vou fazer porque não agrada a Deus. Não vou fazer porque Deus falou que não é para fazer. Por mais que a situação ali parece ser boa. E quando nós olhamos para uma situação que parece ser boa e Deus falou que não, é nós querendo falar assim: eu estou contra a vontade de Deus. E a Bíblia fala que a gente se torna inimigo de Deus, se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, se nós somos amigos de Deus, nós temos que ser inimigo das coisas mundanas, a vontade da nossa vida. Já chegou uma situação na minha vida, meus irmãos, que a minha esposa estava um pouco afastada, escutando qual que era a atitude que eu ia tomar. O rapaz uma vez chegou para me vender um algo, e era muito bom, era o que eu precisava. Só que ele queria me vender, eu queria que eu mentisse para outra pessoa como ele me vendeu.
Eu falei com ele assim, olha, eu pago X, eu não te vendo tanto, mas só que você vai falar que pagou tanto. Imagina como você comprar uma coisa por 40 mil e querendo que eu falasse quanta pessoa eu comprei por 100 mil. Eu falei, para mim não dá não, pode vender para outra. Ele falou, por quê? É contra aquilo que eu sigo. Eu sigo o Todo-Poderoso. Ele é Espírito, ele é verdade. Ele pode passar para outra, para mim não dá. Não, mas eu vou mandar uma casa, e se você confirmar, você pagou 100 mil, não dá. Eu não posso profetizar uma dívida na minha vida. Porque naquele momento eu ia pagar 40 mil numa coisa à vista. Ele falou assim, aí você fala que você está pagando o resto fiado. Eu profetizar uma dívida na minha vida. E está repreendido em nome de Jesus. Porque esse Deus ali já estava preparando para comprar isso. Falei com ele, você como, né? Problema assim. O meu negócio é com você resolve com ele. Mas também colocar para fazer algo, isso é o próprio inimigo, meu irmão. O inimigo quer que você profetize uma maldição na sua vida, uma dívida maldição. Porque não é verdade. Então ele quer que você fique endividado, que você fique escravo dele. Falei, não. Aí aconteceu tanto fato, meu irmão, que Deus preparou algo melhor para mim. E no final, aquilo que eu ia pagar, veio para mim de graça. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que graça dá, de graça receber. Você estava vendendo, quem queria comprar uma casa, queria vender um pedaço de terreno. Um amigo meu foi mostrou a casa, estava vendendo por X, e a casa valeu um valor. Tem um amigo meu que vendeu uma casa que valor tal. E você pega o terreno na troca, foi vender. E a troca foi o lucro dele, que o menino deu. E nós entendemos, Deus me provou dele. Aí não foi o diabo, não, foi Deus que provou. O diabo veio para tocar nessa vida no meio de Jesus, Deus que permitiu. O diabo não toca sem Deus permitir. Então Deus permitiu dele testar para mim ver se eu estou na presença dele ou não. E quando eu fui, eu falei, não, você está arrependido, eu arrependi não, no nome de Jesus ainda. Porque no meu nome eu não consigo repreender nada daqui não, meu irmão. Ah, eu arrependo, eu, pastor Gilberto, não arrependendo nada. O máximo que o pastor Gilberto vai arrepender é uma coisa física lá fora, não. Bicho, cachorro tá ali, você pega um pedaço de pau, toca ele. Mas as coisas espirituais são no nome de Jesus. Porque ele diz que no nome dele expulsaremos demônios, falaremos novas línguas, pegaremos serpentes, se combinar um mortífero, não fará dano algum, e pulamos as ondas e nos enfermos serão curados, mas é no nome de Jesus. Esse nome, meu irmão, tem poder sobre todas as coisas. Mas para ele ter poder sobre nós falando o nome dele, nós temos que estar nele. E ele está em nós. Ele diz: se estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser que seja feito. João 15:7. É tudo. Ele colocou em parede, só isso aqui não é tudo. Agora interessante, em João 14:12, ele diz: aqueles que creem farão obras iguais a essa maiores. Imagina quantas obras Jesus fez. Aí às vezes ele diz assim, mas tudo que eu faço não é errado. Mas será? Ele diz: aqueles que creem, então não está crendo o suficiente. Diz que o orador confessa, mas o coração também tem que confessar. Muitos milhões de boca. Ele já um louvor desse? Só adora com a boca, mas e o coração? Estava ouvindo um louvor desse dia, não sei que até todo. Muitos milhões somente com a boca, mas e o coração? O coração está quebrantado, está duro. Está querendo louvar bonito para mostrar para o irmão que louva muito bonito. Ah, que eu faço mais bonito. Não. Quando você escuta uma pessoa fazendo assim, meus irmãos, você pode falar assim, você tem que se converter. Fui chamado para pregar uma vez no lugar, o moço mirou para mim: qual é o nome que você tem? Eu falei: tudo. Não, mas você tem dom de visão, de revelação? Eu falei assim: eu não tenho nada, tudo é dele. Se ele quiser usar, ele vai usar. Se não quiser, eu vou ficar calado. Aonde eu vou chegar na igreja sabendo o que eu vou revelar? Não, a revelação é de Deus, ela acontece na hora dele. Ah, porque tem uns irmãos que vêm aqui, tem dom, seu irmão, eu não tenho dom. Eu tenho pecado para confessar.
confessar todo dia que eu sou pequeno, ele é grande, eu diminuo o que ele cresce. Eu confessar para ele que sem ele eu não consigo fazer nada. Nós temos que confessar para Jesus todo dia que nós somos dependentes dele. Pedir ajuda, me ajuda, porque eu sozinho não consigo passar por nada. Pedir ele livramento, nós só pedindo não. Aí agora na hora de agradecer o que? Na hora de ministrar a palavra dele, em agradecimento. Aí agora eu vou dizer para ele que eu não, eu vou ministrar a palavra. Se ele quiser falar, ele fala. Se ele quiser, meus irmãos, entregar algo, ele entrega. E eu meditando nessa palavra, meus irmãos, e a palavra do Senhor diz: porque não tomo prazer na morte do que nada, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos e viver. Então Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que nós convertemos nos nossos maus caminhos. E onde nós temos feito algo que tem agradado a Ele. Ele quer que nós mudamos os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Eu sempre falo com o Senhor todos os dias, quando eu orar, falo: Senhor, lava a minha alma com teu sangue. Porque ela tem que ser salva no último dia. Porque o meu corpo, ele vai voltar nessa terra que ele veio, vai ser consumido. Mas a minha alma, tem misericórdia da minha alma. Se eu tenho pecado contra ti, me perdoa. Deus, eu não sei pedir perdão para o Senhor o tempo todo. Porque nós somos cheios de falhas. Davi diz assim: que eu fui concebido pelo pecado. Mas foi nascido de homem e mulher. Pois que Adão e Eva foram destruídos já do Éden. Todos nós temos que andar somente pela misericórdia. Se não for da misericórdia do Senhor, nós não conseguimos, não. Dizei, porém, o caminho do Senhor não é direito. Você já viu que tem pessoas que ficam assim? Deus escreve certo com linhas tortas. Deus tarda dando falha. Eu fico assim: meu Deus. Deus não tarda nem falha, é tudo o tempo certo. Quem tarda é nós em buscar Ele, em aceitar Ele, em se converter, se arrepender. Os caminhos do Senhor é direito, Ele é perfeito. Nossos caminhos que são tontos. Nossos caminhos, meus irmãos, não são retos. Ele diz: ouvi a casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os nossos caminhos torcidos? Então os nossos caminhos são torcidos, são tortos. As nossas vontades. Ele está falando aqui que o caso de Israel, Israel é o povo de Deus. Ele está falando com qualquer um, meus irmãos. E aí, meus irmãos, eu estava meditando essa passagem. E quando a palavra do Senhor diz a Ezequiel: e veio a minha palavra do Senhor dizendo. Ali ele está falando que é o Senhor dizendo, a palavra do Senhor, não era a palavra do homem. No início, aqui no capítulo 1, do 18, ele fala assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Quem veio até ele foi a palavra do Senhor. Não foi um pastor entregando a revelação. Não foi uma missionária sabateando falando língua. E Deus, quando ele fala suave. Ele diz: o que tem de vós? Vós que dizeis essa palavra acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi este provérbio entre Israel. Aqui era um olhando para um, olhando o outro, tentando olhar o pecado do outro. Ah, mas fulano aconteceu isso aí lá, porque comeu isso, porque bebeu isso, porque pecou. Mas a palavra do Senhor diz para converter, que eles convertem, ele joga todos os pecados no mar de esquecimento. Então, se Deus já perdoou, quem somos nós para contar o dele? Tem pessoas que dizem: ah, fulano era fazia isso, fazia de novo, e hoje na presença do Senhor fazia, não faz mais. As coisas velhas ficaram para trás. E Deus fez tudo novo na vida da sua vida. Eu disse que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho.
E a alma que pecar, essa morrerá. Então, se manter no pecado, automaticamente o fato de morrer é o pecado. É o pecado que nos mata espiritualmente. Mas Jesus, ele nos dá vida. Ele veio para nos dar a vida e vida com abundância. Sendo, pois, um homem justo, fazendo a justiça. Juízo e justiça. Se é justo, faça justiça, faça o que é certo. Não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos. É o caso de Israel. Nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação. Então as pessoas, irmãos, estão se contaminando, olhando para aquilo que não é para olhar, desejando aquilo que é do próximo. Aqui está falando da mulher, mas não só mulher. Tem pessoas que desejam tudo quanto tem. E não sabendo que às vezes o que Deus tem para essa pessoa é melhor do que aquilo que o outro tem. Às vezes o outro deseja, meus irmãos, coitado lá com o carrinho velho, a motinha velha. Às vezes o que Deus tem para ele é bom. Mas às vezes está tão focado no que o outro tem, esquece de conquistar seu próprio mérito, conquistar aquilo que Deus tem para você. E eu falo com o Senhor, toda vez que eu vou fazer algo para o Senhor, é da vontade do Senhor. Se for bem, se não for, que nem venha até mim. Porque o que for do Senhor vai vir até mim, porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor não seguirão. Quando eu falo não seguirão, não precisa ficar correndo atrás delas, não. E elas enriquecem e não causam dor. Se está causando dor, ele não é de Deus. Irmão, essa é a palavra do Senhor que eu no meu coração nessa noite. Eu creio que Deus falou comigo o tempo todo nessa palavra, eu creio que falou com você. Para nós tomar muito cuidado com as nossas escolhas, nossos caminhos. Porque ele está falando o caminho dele é direito, dos nossos conhecidos. Então, se ele falou para nós o que nós temos que fazer, nós temos que fazer conforme a palavra dele. Medita nesse livro de dia e noite para que vá bem. É assim que é. Essa palavra não tem que entrar na igreja nessa noite. Medita nesse livro da forma que Deus falou para Josué, para que vá bem. Você quer que alguma coisa vai bem na sua vida? Medita na palavra. Coloca a tua vida na palavra. Jejua na palavra. Ora na palavra. Porque essa palavra é uma nova instrução nossa todo dia. E se nós entendermos, a palavra do Senhor diz que passarás os céus e a terra, mas a minha palavra já vai passar. Então, quando você faz algo, a palavra vai se cumprir no nome de Jesus. Eu profetizo que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer, eu não sei o que você precisa, mas eu profetizo que Ele vai fazer na sua vida. O impossível. O possível você vai fazer. O que você precisa fazer, você vai determinar e eu vou fazer, mas o que eu não conseguir está na mão do Senhor. Porque Ele está no controle. Ele está no controle da minha vida, da minha casa, da sua vida. Hoje é dia 2 de julho. E eu creio que, em nome de Jesus, aí nesse mês, milagres acontecem neste lugar. Eu profetizo em nome de Jesus, todos que entram por essa porta nessa noite, aí nesse mês, milagres. Você vai contar aqui para a glória de Deus. Coisas que você estava buscando a Deus e parece que está fechado as portas. Parece que está travado, mas nesse mês aqui, grande testemunho que você vai contar aqui para a glória de Deus. Ainda este mês, se crer, verás a glória de Deus. Ainda este mês, nós vamos louvar junto o nome do Senhor. Nós vamos alegrar junto, que a Bíblia fala alegrar e se alegra, chorar com os que choram. Hoje você pode estar triste por algo que é acontecido, mas eu profetizo na tua vida. O choro não uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em nome de Jesus, ainda este mês, Deus vai fazer acontecer na tua vida para alegrar o teu coração. Deus está precisando de alegrar o coração.
alegreis quando servem quanto assim. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem dessa noite. Esteja nos mãos em forma de receber da nossa glória de Jesus. Que o amor de Deus Pai e que a graça e as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus esteja comigo, com você, na minha casa, na sua casa, onde quer que cada um de nós colocar a planta dos pés da igreja de feliz. Glória a Deus, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus.